Primeiramente, vamos a uma breve introdução, onde definimos alguns dados importantes sobre o aterramento. O aterramento consiste em você fazer uma conexão de muito baixa resistência com toda a Terra, ou seja, fazer um sistema capaz de ter uma conexão de muito baixa resistência com a Terra. A conexão com a Terra é, na realidade, a interface entre o sistema de aterramento e toda a Terra. E é por onde essa interface que é feito o contato entre ambos, que é o Terra e o sistema de aterramento. Os objetivos principais de um sistema de aterramento, quais são os objetivos principais de um sistema de aterramento? Obter uma resistência de aterramento a mais baixa possível, eu quero obter a mais baixa possível resistência, Então, obter a mais baixa resistência possível para a corrente de falta à Terra, para a corrente de curto-circuito à Terra. Outro objetivo, manter os potenciais produzidos pelas correntes de falta dentro de limites de segurança, de modo a não causar a fibrilação. Fazer que os equipamentos de proteção sejam mais sensibilizados e isolem rapidamente as falhas à Terra. Proporcionar um caminho de escoamento para as descargas atmosféricas. E o último objetivo, escoar as cargas estáticas geradas nas carcaças dos equipamentos. Então, essa é uma introdução prévia sobre o sistema de aterramento, os seus objetivos, e como que consiste essa conexão. O aterramento consiste em fazer uma conexão de muito baixa resistência com toda a Terra. Um dado muito importante na elaboração do projeto de aterramento é o conhecimento das características do solo. Vocês devem conhecer as características do solo, principalmente o que a gente chama de resistividade elétrica do solo. Então, no projeto de aterramento é muito importante conhecer principalmente as características do solo e, dentro dessas características, conhecer qual é a resistividade do terreno. O aterramento elétrico ele tem 3 funções principais. Quais são as funções principais? Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas, através da viabilização de um caminho alternativo para a Terra das descargas atmosféricas. Segundo objetivo, descarregar as cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a Terra. E o último das funções, facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção, tais como fusíveis disjuntores, através da corrente desviada para a Terra. Então, aqui, nessas informações, é importante observar que no projeto de um sistema de aterramento, é importante conhecer a resistividade do aterramento. E aqui eu apresento as 3 principais funções do aterramento. Bom, a resistividade do terreno. A resistência elétrica, ela é ρL sobre A, onde ρ é a resistividade. Então, se eu retirar a resistividade, ela é a resistência dividido pela área, a resistência que multiplica a área dividido pelo o comprimento. Então, isso aqui, esse ρ, é a resistividade. O cobre puro, por exemplo, ele tem uma resistividade de 1,6 vezes 10 a menos 8. O alumínio já tem uma resistividade de 2,7 vezes 10 a menos 8. Os solos mais comuns apresentam resistividade de 5 a 20 mil ohms por metro. Podem vocês observar que o solo, em seu estado natural, ele é um mau condutor de eletricidade.
Se for considerado totalmente seco, ele se comporta como ele se comporta como alta resistividade, né? Então aqui vocês têm a tabela de resistividade de alguns solos. A lama, por exemplo, de 5 a 100, o solo de terra de jardim com 50% de umidade, 140 ohms por metro. E aqui a característica de cada tipo de solo e sua resistividade. Quando eu falo em resistividade, no nosso canal da Universidade da Elétrica tem a aula A123, que é aterramento elétrico em baixa tensão, medição da resistividade. Lá tem essa aula de determinação da resistividade de um terreno, que é muito importante para que vocês possam fazer um projeto de aterramento adequado. Haja visto que vocês devem conhecer qual é as características do terreno, principalmente a resistividade do terreno. Então, a aula A123, aterramento elétrico, lá mostra como medir a resistividade do solo, porque através da resistividade do solo conseguimos fazer um projeto de aterramento. Como o nosso foco dessa aula é dizer para vocês dos aterramentos em linha, dos eletrodos aterrados em linha e os eletrodos aterrados em triângulo, qual das duas representa a melhor opção para um aterramento residencial? Bom, os tipos de aterramento, né? Os diversos tipos de sistema de aterramento, eles devem ser realizados de modo a garantir o quê? A melhor ligação com a terra, apresentar a menor resistência possível. Os tipos principais, né? Uma haste simples, cravada, por exemplo, na vertical, hastes alinhadas, hastes em triângulo, hastes em quadrado. O que eu quero colocar aqui nessa aula, eu vou diferenciar e dar para vocês qual a melhor opção, hastes alinhadas ou hastes em triângulo. A haste de aterramento, normalmente, ela é feita de uma alma de aço que é revestida de cobre. O comprimento das hastes, eles podem variar entre 1,5 a 4 metros. As de 2,5 metros são as mais utilizadas, né? Pois diminuem o risco de atingirem dutos subterrâneos em sua instalação, tá? Então, as hastes variam de 1,5 a 4 metros. Os tipos de aterramentos que eu estou apresentando aqui, aterramento simples, que é uma haste cravada, hastes alinhadas, hastes em triângulo, hastes em quadrado. O foco da aula é mostrar para vocês, para um aterramento residencial, qual é a melhor opção, hastes alinhadas ou hastes em triângulo. Bom, eu tenho aterramento simples, uma haste cravada, uma haste vertical. Aqui eu tenho duas hastes, aqui eu tenho com 3 hastes, aqui eu tenho hastes alinhadas e aqui eu tenho haste em triângulo, onde D é a distância entre as hastes. Geralmente, essa distância entre as hastes, a gente considera o comprimento da haste. Se a haste tem 2,40 m, qual é a distância entre essas duas aqui? 2,40 m. Aqui no meu triângulo equilátero, o D é igual a H, onde H é o comprimento das hastes, 2,50 m. Se tiver a haste, cada lado do triângulo será 2,50 m. O objetivo é mostrar qual aterramento é mais eficiente. Aterramento em linha ou aterramento em triângulo. Qual me dá melhor resultado? Que melhor resultado eu quero? Eu quero, nesse momento, uma menor resistência para a terra possível. O aterramento em uma haste. Então, eu tenho aqui uma haste cravada no solo, não é? Uma haste vertical, cravada no solo, de comprimento L, e ela tem um diâmetro D. Essa haste, quando é cravada no solo, a resistência dessa haste, de aterramento dessa haste, está influenciada pelo solo. Então, essa resistência da haste é a resistividade do terreno, ρ, dividido por 2πl, vezes logaritmo neperiano de 4 vezes o comprimento da haste, dividido pelo diâmetro da haste.
Então, dessa forma, nós temos essa equação que representa a resistência de uma haste, onde a resistência de uma haste é ρ dividido por 2πl vezes logaritmo neperiano de 4L sobre D, onde L é o comprimento da haste e D é o diâmetro da minha haste. Para o sistema de aterramento em linha, sistema de aterramento em linha. No sistema de aterramento em linha, eu pergunto aqui, melhor configuração e aterramento, linha ou triângulo? Aterramento em linha, eu tenho que a resistência total do aterramento em linha é a constante K vezes a resistência de uma haste. Então, eu vou, de uma forma mais simplificada, mostrar para vocês como que eu calculo a resistência de aterramento de um conjunto de hastes que estão em linha. Aqui S é o espaçamento entre cada uma das hastes. Então, RTL é a resistência total do aterramento em linha. É K, que está tabelado aqui, vezes a resistência de uma haste. A resistência de uma haste, eu já tinha mostrado anteriormente, cravada, é ρ, que é a resistividade do terreno, 2πl vezes logaritmo neperiano de 4L sobre D, onde D é o diâmetro da haste. Essa tabela aqui, ela apresenta uma quantidade de 2 até 15 hastes em linha. E aqui eu tenho o comprimento da haste. Haste de 2,40 metros, diâmetro de meia polegada. Essa é uma haste que é uma haste comercial, né? E a resistência de uma haste dessa é 0,44 ρA, que é a resistividade do solo. Então, se eu tenho duas hastes, eu consigo determinar qual é a resistência equivalente, qual o valor de K, que é o fator multiplicador da resistência de uma haste. Então, se eu quero um aterramento com espaçamento 3 metros de uma haste de 2,40, se eu quero um aterramento e com 6 hastes e espaçamento 3 metros, eu venho aqui, qual é o valor do K? O valor do K é 0,221, que é o K multiplicado por uma resistência, pela resistência de uma haste, que é dado aqui, eu tenho o meu aterramento em linha. Então, essa metodologia com essa tabela e essas equações, conseguimos calcular qual a resistência total de um aterramento em linha. Agora, o aterramento em triângulo, né? O aterramento em triângulo, nós fazemos no solo, cravamos 3 hastes, cujas essas hastes formam um triângulo equilátero, cuja distância dos lados é S. E para o cálculo da resistência total desse aterramento, essa equação mostra para vocês. Resistência total do aterramento em triângulo é K vezes a resistência de uma haste. A resistência de uma haste, nós já sabemos que é ρ dividido por 2πl vezes o logaritmo neperiano de 4L sobre D. Esse K é a relação de resistência, que é apresentada nesse gráfico aqui. Esse gráfico me mostra o espaçamento S aqui e as curvas para as diversas hastes de aterramento. Uma haste de 2,40 metros, está aqui onde eu estou passando, a linha cheia é para uma haste aqui, olha, de 2,40 com meia polegada de diâmetro. E o tracejado é 1 polegada de diâmetro. E aí eu tenho hastes aqui na minha curva de 3 metros, de 2,40, de 1,80 e haste de 2 metros. E aqui eu tenho o espaçamento S, que é esse espaçamento entre as hastes, variando até 3 metros. Então, eu conhecendo a relação de resistência, eu consigo determinar qual é a resistência desse sistema de aterramento em triângulo. Se eu utilizo, por exemplo, só para exemplificar,
uma haste de 2 metros, que é essa que eu vou passar o mouse aqui, passar em vermelho, tá aqui a curva dela. Vou usar para meia polegada. Se eu venho aqui, olha, no encontro, tem um espaçamento de 2 metros entre elas. Qual é o fator K? O fator K é 0,4. Qual seria a resistência do triângulo? 0,4 vezes a resistência de uma haste. Aí calcula-se aqui a resistência de uma haste. Temos o total, que é K vezes a resistência de uma haste. Então, aqui mostrei, nesse slide, como se calcula a resistência de aterramento de um sistema em triângulo. E o anterior, de um sistema de aterramento de eletrodos cravados em linha e interligados. Bom, agora vamos para um exemplo que, através desse exemplo, eu vou dizer para vocês qual é o melhor tipo de aterramento. Eletrodos em linha e em triângulo. Qual a melhor alternativa? Então, aqui eu tenho o seguinte exemplo. Queremos obter uma resistência de aterramento que RT, que ela seja menor ou igual a 10 ohms. E faremos uso de uma haste com as seguintes dimensões. Essa haste comercial, ela tem 2,40 metros, tem diâmetro meia polegada. E nós estamos admitindo que nós já conhecemos a resistividade, né, que pode ser medida lá na aula A123, que essa resistividade desse terreno, para nosso exemplo, é 100 ohms por metro. Eu vou perguntar para vocês, hastes em linha ou configuração em triângulo? Eu vou colocar as hastes em linha ou qual a melhor opção, em linha ou triângulo? Então vamos calcular a resistência de uma haste. A resistência de uma haste é ρ, que é a resistividade que foi dada, dividido por 2πl vezes o logaritmo neperiano de 4L sobre D. Então, eu vou fazer o seguinte, 100 dividido por 2π vezes 2,4, que é o comprimento da haste, vezes o logaritmo neperiano de 4 vezes L, 4 vezes o comprimento da haste, 2,4, dividido por meia polegada. Uma polegada tem 2,54 centímetros. Eu vou converter tudo para metro. Então, é meio vezes 2,54 vezes 10 a menos 2. Então, nesse exemplo, eu tenho a resistência de uma haste, passando aí, colocando os dados numa calculadora. Essa resistência da haste é 43,95 ohms. Mas eu quero que a minha resistência de aterramento seja menor ou igual a 10 ohms. Então, como que eu tenho que conseguir esse aterramento? Eu tenho que verificar quantas hastes são necessárias. Qual é a resistência total do aterramento em linha? Na verdade, como eu quero que a minha resistência total seja menor ou igual a 10, a resistência total do aterramento em linha tem que ser menor ou igual a K, que é a constante, que nós vamos usar a tabela, vezes a resistência de uma haste. Então, o K deve ser menor ou igual à resistência total em linha dividido pela resistência de uma haste. Qual é a resistência total que eu quero? 10 ohms, dividido por 43,95. Eu vou encontrar um fator K de 0,27. Ou seja, o K deve ser menor ou igual a 0,227. Então, com esses dados, eu vou consultar aquela tabela. Essa tabela aqui, qual o valor de K? O K tem que ser menor ou igual a 0,227. Olhando nessa tabela, a haste é para haste de 2,40, meia polegada. O meu K tem que ser menor ou igual a 0,227. Olhando aqui nessa linha para espaçamento 2,5, eu não consigo, porque o K tem que ser menor ou igual a 0,227. Aqui dá 0,23. Para espaçamento 3 metros, olha aqui, 6 hastes, espaçamento 3 metros, né? Eu tenho K 0,221, que atende. Então, eu vou utilizar quantas hastes de aterramento? Eu vou usar 6 hastes de aterramento.
com 6 hastes de aterramento, olha aqui para vocês verem qual é a resistência equivalente do aterramento. 0,097 Roa. Como o Rho é 100 vezes 100, dá 9,7 ohms, que é menor do que 10. Então, o aterramento de linha nessa situação, espaçados os eletrodos de 2,40 cravados no solo e alinhados, quantas hastes serão necessárias? 6 hastes de aterramento vai me dar uma resistência de 9,7 ohms. E vocês vão observar que em linha eu vou ocupar menor área do terreno. Então, com o aterramento em linha, eu consigo uma resistência menor do que 10 ohms. Se eu quero apertar mais, eu vou encontrar resistências menores ainda. Não é? Como na situação do exemplo, teria que ser uma resistência menor ou igual a 10 ohms, 6 hastes em linhas ligadas em paralelo atenderia esse tipo de aterramento. O aterramento em triângulo, eu vou ter um fator K o fator K de resistência, a relação de resistência K. Eu sei que a resistência total em triângulo, ela deve ser menor ou igual a K, que multiplica a resistência de uma haste. O K vai ser a resistência do triângulo, que é 10, dividido por 43,95. O K é 0,227. Por que 0,0227? Porque eu quero uma resistência menor ou igual a 10 ohms. Logo, se a gente olhar aqui nas tabelas de K e nos espaçamentos entre os triângulos, o valor K de 0,227 não atenderia. 0,227 estaria aqui, olha, mais ou menos nessa região aqui. Essas curvas com essas hastes comerciais não atenderia. Então, a situação melhor possível seria um fator K, olha, nesse ponto aqui, olha, que o K seria próximo de 0,39, nesse ponto aqui. Nesse contexto, a configuração em triângulo não atende a um fator K de 0,22, portanto, não atende a um aterramento menor do que 10 ohms, por esses fatores que eu mostro aqui para vocês. Como o K deu 0,227, aqui na curva, a curva não chega, essas curvas de K aqui, né? Tem a curva de meia polegada, 1 polegada, e aqui a profundidade das hastes, né? O tamanho das hastes. Então, se vocês olharem aqui, o K menor que eu consigo para esse exemplo é 0,39, para um espaçamento aqui, por exemplo, de 2,5 metros. Já como o meu K tem que ser 0,227, eu não tenho aqui, 0,227, não tenho um encontro das curvas aqui. Portanto, eu não consigo um aterramento de 10 ohms para esse tipo de terreno, configuração em triângulo não atende. Bom, então, eu digo para vocês o seguinte, o aterramento em linha, ele ocupa menor área. Então, se ocupa menor área do terreno, às vezes você tem sua residência, e às vezes na residência você tem a única área que sobra um corredor, onde nesse corredor você vai injetar suas hastes ali. A modalidade em linha, no nosso exemplo, apresentou menor resistência de aterramento se comparado com triângulo, certo? Portanto, a melhor configuração será em linha para um aterramento residencial. Você vai fazer um aterramento residencial? Pode optar pelo aterramento em linha, porque nesse exemplo a gente vê que o aterramento em linha, nessa modalidade em linha, para essa resistividade de terreno, ele se apresenta com uma menor solução, porque ele ocupa menor área do seu terreno. Foi utilizado para montar essa aula o livro de aterramentos elétricos, conceitos básicos de medição, instrumentação e filosofias, né, de aterramento. É a edição de 2016 do Silvério Filho.
tá? Fiquem ligados aí no nosso canal da Universidade da ELEC. É muito estimulado conforme estabelece a norma técnica NBR 5419, lá na parte 3, seu anexo F. Então, ela especifica, né, que o projetista deve partir do princípio de um projeto estrutural. As fundações, elas passaram a ser utilizadas como elementos de aterramento e para-raio na década de 1960. Isso na Alemanha. Então, na Alemanha, o uso do SPDA estrutural, o aterramento estrutural também, ele data de 1960. Nas fundações, o eletrodo de aterramento ou as fundações, elas não se acham, né, ou não se acham em contato direto com a terra. Então, você tem toda a estrutura do pilar, dentro do pilar a ferragem com o eletrodo, o R-bar ou a própria armadura, e ela não tem contato direto com o solo. O contato é feito por uma camada de concreto, que é o nosso foco de estudo, que esse concreto é que vai envolver essa estrutura. O concreto, ele tem como característica de conservar calor e um certo teor de umidade, principalmente nas bases, ou seja, nos baldrames e nas sapatas, nas estacas, né, onde o concreto mantém uma certa umidade. Então, desde 1960, nós podemos observar que na Alemanha já fazia uso do aterramento estrutural e também do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Essa figura ilustra, né, com um eletrodo de fundação embutido nos pilares, e eles vão até o pilar lá embaixo. O contato desses eletrodos, ele é feito com o solo, ele é feito por meio do concreto, como eu comentei. Então, esse concreto, ele vai ajudar, porque ele vai ter um certo teor de umidade, né, e mantém um determinado nível de calor. Então, a descarga ela é inserida e dissipada no meu sistema de aterramento estrutural, onde os baldrames, as sapatas, né, as minhas gaiolas, né, minha fundação em si, o concreto mantém uma umidade, e vocês vão ver que o concreto nas fundações, eles vão apresentar uma resistividade baixa, né? E isso vai facilitar o fluxo dessa corrente de descarga. Bom, primeiramente, o nosso alvo é mostrar para vocês como que essa corrente da descarga atmosférica é dissipada. Para isso, é importante entender que o concreto das fundações, ele é um meio semicondutor. Ou seja, o concreto é um semicondutor que apresenta resistividade em torno de 3.000 ohms por centímetros. Isso a uma temperatura de 20 graus. Isso me daria uma resistividade do concreto de 30 ohms vezes metro. Aqui não é centímetro, não. Daria 30 ohms vezes metro. Uma resistividade bem inferior à resistividade do solo. Então, a gente torna o concreto como um elemento semicondutor. O que vocês vão observar agora, que eu vou comentar, que atualmente se encontram disponíveis no mercado 2 grupos de produtos conhecidos como cimento condutivo. O primeiro grupo desse cimento condutivo tem a finalidade de acelerar a cura do cimento e diminuir o tempo de execução de obra. Mas o que nos interessa é o segundo grupo de concreto, que foi desenvolvido com a finalidade de diminuir a resistência de aterramento. De que forma? Diminuindo mais ainda a resistividade do concreto. Nesse caso, a gente diz que a resistividade chega a apresentar valores da ordem, para esse grupo de concreto,
da ordem de 20 ohms por metro, ou 20 ohms por centímetro, ou 0,2 ohms por metro, ou seja, uma resistividade bem baixa. Corrigindo, quando aqui é 0,2 é por metro, tá? Aqui é correto, 20 ohms por centímetro, aqui 0,2 ohms por metro. Então, nós temos os pilares que são utilizados como descidas, nós temos aqui o bloco de coroamento, né, um buraco, vocês vão ver na figura que é feita, e aqui a gente tem toda a ferragem, e aqui a gente tem a estaca, né, a estaca ela vem, e junto na estaca ali o concreto envolvendo, e aqui embaixo nós temos o tubulão. Então, quando a descarga atmosférica desce, o que vai acontecer? Ela vai ser conduzida pelo concreto e depois ela é transferida do concreto, da camada de concreto, para o solo. Ou seja, o concreto ele vai funcionar como um elemento semicondutivo, permitindo que, ao atingir a descarga atmosférica na descida do pilar, ela vai toda ser distribuída pelo solo. Até tem um videozinho que mostra essa distribuição, né? Então é importante dizer o seguinte, que nas fundações, no tubulão, na parte do bloco de coroamento, nas estacas, que essas estacas são profundas, o concreto ele mantém um certo teor de umidade e faz com a resistividade do concreto seja diminuída, né? E se a gente fizer uso do segundo grupo de concretos, são aqueles concretos que apresentam baixa resistência de aterramento, né? Ele vai ter resistência em torno de 20 ohms por centímetro ou 0,2 ohms por metro. Então, quando a corrente é dissipada, ela conduz sim, né, por uma parcela do concreto. Bom, no aterramento estrutural, eu já comentei que as fundações elas permanecem lá no subsolo úmidas, né? E a massa de concreto ela vai apresentar uma resistividade semelhante à resistividade de um solo, pessoal, de um solo de resistividade média a baixa, né? Na prática americana, da norma americana, atribui-se ao concreto das fundações, né, onde toda descarga vai ser dissipada, a norma americana considera o concreto com uma resistividade em torno de 30 ohms vezes metro. Já na prática da norma alemã, no entanto, ela aponta valores da resistividade das fundações, onde mantém uma certa umidade, entre 120 e 500 ohms vezes metro. O concreto, ele é tido como um elemento suficiente condutor no aterramento. Então, no aterramento, o concreto, ele é tido como condutor. Então, quando você tem, por exemplo, uma descarga, né, esse elemento aqui, que tem as ferragens, né, que nós temos a estaca, depois aqui embaixo o tubulão, isso aqui não tem, as ferragens não têm contato direto com o solo. O contato é feito pela camada de concreto, que quando a descarga atinge, ela é transferida para o solo. Aqui vocês podem ver o bloco de coroamento aqui, e aqui no meio a estaca. E aqui, olha, os baldrames. Isso tudo fica em contato com o solo e mantém uma certa umidade. Isso faz, né, com que a resistividade do concreto nas fundações ele seja da ordem de resistividade média para baixa, como eu mostrei anteriormente. Então, a corrente, parcela dessa corrente, vai circular pelo concreto. Bom, ainda falando um pouco do aterramento estrutural, o concreto ele apresenta grãos de areia, né, e blocos de brita, né? Ambos apresentam uma alta resistência, né, e faz com que a corrente circule apenas pela massa úmida do cimento, né? E a gente sabe que os elementos da armadura, a ferragem,
né, mais os periféricos da edificação, eles são efetivos, ou seja, eles servem como condutores da corrente em caso de descarga. O que seria isso? Quando a descarga atinge, ela vai distribuir pela ferragem, né? Isso, como necessariamente as correntes passam dos elementos metálicos, ou seja, a corrente vai para o elemento metálico, que é a estrutura aqui, mas parte dessa corrente ela vai além dos elementos metálicos, passando a massa do concreto, que reveste essa estrutura. E daí, quando ela chega nessa massa de concreto aqui, o que vai acontecer? Ela faz a dissipação no solo, né? Então, esses eletrodos não têm contato com a terra. O que tem contato com a terra é o concreto. E como ele possui baixa resistividade, né, nas fundações, em função da umidade, quando a corrente desce, ela é transferida. Boa parcela da corrente passa pelos eletrodos, as ferragens, por exemplo. E uma outra parcela da corrente ela vai ser trocada aqui no solo, porque o concreto já tem baixa resistividade e ele vai transferir dessa massa da corrente, da massa do concreto, para a terra, fazendo assim a dissipação da descarga, né? Então, pessoal, é muito importante, né, quando você tem um SPDA estrutural, né, quando a descarga atinge a estrutura, né, ela vai fluir pelo pilar, né, descendo pelo pilar, e quando chega nas fundações, ela faz a dissipação. Por quê? As fundações, o concreto mantém uma certa umidade, apresentando uma resistividade muito baixa, vocês podem ter observado, em torno de 30 ohms por metro, no caso da norma americana. E essa dissipação dessa corrente da descarga é feita do concreto para o solo, como eu tinha comentado com vocês. Então, o concreto ele é suficientemente condutivo, né, nas fundações. E isso mantém uma certa umidade e faz com que essa corrente seja distribuída. Vocês vão ver na sequência um pequeno vídeo de uma descarga, né? A descarga atinge o para-raio, ela desce pelas estruturas e depois ela é dissipada para o solo. Vejam esse vídeo que bacana. E fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica. Gostaria de deixar bem claro para vocês a questão do aterramento elétrico na visão da 5410 de 2004. No seu item 6.411 da NBR 5410, ela estabelece o seguinte, que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada de eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções. Vou apresentar apenas uma opção, que é a opção que nós vamos tratar agora. Preferencialmente, usar os eletrodos das próprias armaduras de concreto das fundações. Ou seja, preferencialmente, faça o uso das próprias armaduras do concreto das fundações como sistema de aterramento. Nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for construída pelas armaduras embutidas no concreto das fundações, que são as armaduras de aço, das estacas, dos blocos, das fundações e vigas baldrames, pode-se considerar que interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento, com características elétricas adequadas, sendo disponível qualquer medida
sendo dispensável qualquer medida suplementar. Por que eu peguei essa visão? Porque vocês viram já no canal, existem várias aulas onde a gente faz o aterramento utilizando eletrodos, né? Usando o eletrodo, aquela haste de cobre, né? Haste banhada de cobre. Aqui nós vamos seguir uma das excelentes recomendações da 5410, que é, sempre que possível e preferencialmente, fazer o uso das armaduras do concreto das fundações como SPDA. Como SPDA e como também sistema de aterramento, que é o nosso foco. Essa edificação que nós vamos implementar é uma edificação já existente, uma edificação de 1990. E nós vamos implementar um sistema de aterramento fazendo uso das armaduras do concreto. Bom, o aterramento na visão da 5419 de 2015. Qual é a visão da 5419? No item 5.4.4 da NBR 5419 de 2015, as armaduras de aço interconectadas nas fundações de concreto ou outras estruturas metálicas subterrâneas disponíveis, elas podem ser utilizadas como eletrodo de aterramento, desde que sua continuidade elétrica seja garantida. Então veja que aqui já existe uma recomendação, que nós, ao montarmos um projeto de aterramento baseado nas fundações de uma edificação já existente, nós vamos fazer os testes de continuidade para garantir que existe continuidade elétrica entre os pilares e baldrames. Os métodos para garantir essa continuidade são aqueles idênticos, né, para os condutores de descida no SPDA. Ou seja, se eu quero usar uma estrutura já existente como aterramento, eu tenho que fazer o teste de continuidade. Testar a continuidade dos pilares e entre pilares. Porque fazendo o teste de continuidade entre pilares, nós vamos estar verificando a continuidade dos baldrames, né? Então, veja vocês que ela, no seu item 544, ela diz o seguinte, que é importante fazer o teste de continuidade para que a estrutura sirva como eletrodo de aterramento. Baseado nisso, né, a gente constrói todo o projeto. No entanto, eu gostaria de apresentar para vocês a lei número 11.337, é a lei do dia 26 de julho de 2006. Ela determina a obrigatoriedade de as edificações possuírem sistema de aterramento e as instalações elétricas compatíveis com a utilização do condutor de terra, bem como torna obrigatória a existência de condutor de terra de proteção nos aparelhos elétricos. Então, em 2006, né, as tomadas de 3 pinos com pino de terra passou a ser obrigatório, assim como o sistema de aterramento. Então é bom que todas as edificações tentem seguir a norma NBR 5410, porém existe já uma lei, e lei tem mais força do que norma. Então o artigo 1 fala que as edificações cuja construção se inicie na vigência dessa lei, ou seja, 2006, e aquelas construções de 1990. Olha, pessoal, é importante esclarecer para as pessoas, para o seu cliente, que a importância do sistema de aterramento. Então, aqui nós já temos a lei do aterramento, né? Todas as edificações devem possuir sistema de aterramento. Bom, a edificação em estúdio, onde nós vamos instalar o sistema de aterramento, e vamos instalar um BEP, que é um barramento de equipotencialização, é uma edificação dessa natureza. Ela tem 5 prumadas, 1, 2, 3, 4, 5 prumadas, onde nós vamos usar a estrutura dos pilares como sistema de aterramento, né? E também vamos ter que verificar a continuidade elétrica de cada um desses pilares. Haja visto que a edificação já possui um SPDA. Então, a gente vai fazer a avaliação
da continuidade dos pilares. Nesse caso, apenas para a instalação do BEP, que é o barramento de equipotencialização, onde vai sair o meu sistema de aterramento. Então, pois bem, a edificação ela é horizontal. Nós temos aqui escolhido 8 pilares, onde o pilar em vermelho, que eu chamei de P5, nós temos que fazer o teste de continuidade. Então, vocês podem observar que o pilar é quebrado em sua base, aqui, e uma garra é conectada aqui com o milhomímetro, e lá no topo da edificação, ou seja, no topo do pilar, é medida a continuidade elétrica. Então, foram escolhidos 8 pilares. E eu tenho que fazer a medição em cada pilar e fazer a medição cruzada para verificar a continuidade elétrica e, assim, estar habilitado tanto para as descidas do SPDA quanto para instalar o sistema de aterramento. Tá? Então, pessoal, eu vou quebrar o pilar embaixo, nós quebramos o pilar embaixo e em cima para verificar essa continuidade. Né? Então, foram escolhidos 8 pilares. Então, aqui inicia o projeto de aterramento. Então, eu tenho um trecho do projeto onde eu tenho o pilar P5 em vermelho. Esse pilar já está com continuidade, assim como todos os outros pilares, e foi feita uma intervenção física aqui. Foi quebrado o pilar e foi soldado e preso por um grampo um pedaço de R-bar. O R-bar é uma barra de 3/8 galvanizado a fogo, não é? Porque eu não posso ligar o cobre direto na ferragem aqui para evitar a oxidação em funcionamento contínuo, ou seja, cobre com o meu ferro aqui, ele pode virar uma pilha galvanizada. Então foi quebrado esse pilar no ponto estratégico onde vai até o BEP do aterramento, onde eu vou colocar o aterramento. E aqui foi feito um grampo, uma solda, depois aqui uma caixa. E aqui, sim, já sai a tubulação, onde foi, através de um conector split bolts, foi preso o meu R-bar já longe do ferro, né? Do ferro aqui dentro, onde foi quebrado. E aqui eu faço a conexão. Essa conexão, ela sobe, né? Aqui vocês têm a tubulação, ela sobe aqui e vai até o BEP, né, que é o barramento de equipotencialização. É aqui onde nós vamos ter que furar, né, e fazer o aterramento aqui do neutro também. E passar todas as ligações de terra para todas as 5 prumadas que nós temos na edificação. Então veja a intervenção que nós fizemos no primeiro momento. Seguindo adiante ao projeto, né, vocês podem observar, eu fiz um desenho onde nós temos aqui prumada A, B, C, D, e aqui eu vou chamar de prumada central, é onde nós temos a entrada de energia. Nessa prumada aqui tem o BEP, tem o pilar P5. Se vocês olharem aqui, embaixo lá no pilar tem um furo que sobe e vem até o BEP. Do BEP tem a tubulação que sai, onde nós vamos conectar no barramento de neutro, né? Vai criar uma barra de terra aqui dentro do meu QGBT, né? Então vou ter uma barra de terra dentro do QGBT, então vem aqui do pilar um cabo de 50 milímetros de cobre, esse cabo sai e conecta nessa barra. Essa barra que vai estar lá dentro do QGBT, ela vai distribuir o terra para cada uma das prumadas. Aqui são as derivações. Então tem aqui a barrinha de terra que nós criamos, onde está em amarelo aí. Ela vem de onde? Ela vem aqui do QGBT, onde está aterrado via BEP. Então, as 5 prumadas já estão com aterramento. Aqui nós utilizamos, o cabo é 16, então a seção do terra é 16, nós utilizamos um cabo de PVC para fazer essa conexão. Aqui tem outras fotos mostrando essa barra lá no QGBT. Vocês podem observar aqui. Então, aqui vem do BEP, né? Aqui vem do BEP, olha, vem do BEP. Então, o BEP vem, conecta aqui, que é essa barra aqui, ó. E dessa barra, eu vou fazer a distribuição do aterramento para cada um dos pontos de medição, onde cada apartamento vai fazer a sua conexão
de terra. E também aproveitamos, como a edificação antiga não tinha DPS, instalamos um DPS aqui junto com o disjuntor para evitar, né, o desarme aqui ou um curto-circuito no fusível. Depois, no final, nós fizemos uma medição final. Qual a medição final? Nós fizemos uma medição utilizando o miliomímetro, né? Lá no mastro, no ponto mais alto, foi conectado um cabo e no ponto aqui, no BEP construído, colocamos o outro cabo. Injetamos a corrente, né? Ela vai até o topo da edificação, desce e o instrumento registrou uma medição de 113 miliohms, ou seja, continuidade perfeita em conformidade com a NBR 5419. Dessa forma, nós conseguimos criar uma estrutura de aterramento eficiente e com resistência que nós medimos. O valor da resistência medida foi muito menor do que 1 ohms. Fato muito complicado, apenas com um eletrodo você conseguir ter um tipo de aterramento dessa natureza. Então, pessoal, dessa forma vocês puderam, né, estar acompanhando como foi a utilização das armaduras, o processo para utilizar e a montagem, tá? É uma aula bem simples, mas que ela serve de exemplo para você aí que vai construir um sistema de aterramento. Procure utilizar as armaduras, as fundações, obviamente sempre quando a edificação já está construída, fazendo os testes de continuidade elétrica. Obrigado a todos e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Uma aula aqui no canal da Universidade da Elétrica, vocês estão vendo esse cenário aqui. Vou mostrar para vocês como medir aterramento, medir resistividade e medir continuidade elétrica. São medidas diferentes, para cada uma tem uma aplicação. A medição de aterramento, né, é para aferir a malha de aterramento ou a haste de aterramento e se utiliza o método de queda de potencial. A medição da resistividade do solo tem como função determinar a resistividade desse solo e fazer a estratificação, conhecer o solo em camadas. E a medição de continuidade elétrica, ela vai permitir que nós possamos fazer a medição da continuidade elétrica das armaduras de um SPDA estrutural. Então, é uma sequência de aulas totalmente práticas que vai ajudar vocês. Veja na sequência. Olá, pessoal. Como eu já tinha comentado, essa aula eu vou mostrar para vocês como que nós devemos fazer as medições de aterramento quando nós utilizamos o método de queda de potencial. Esse método de queda de potencial, né, esse método de medição de aterramento por queda de potencial, ele é estabelecido na norma NBR 15749, que são os métodos de medição de aterramento. E eu extraí para vocês o método de queda de potencial. Como é que consiste esse método? Esse método consiste em 2 eletrodos, eletrodo P2 e eletrodo C2, onde o eletrodo C2 é o eletrodo de corrente. O termômetro vai injetar uma corrente nesse eletrodo, essa corrente vai penetrar aqui no solo, e o eletrodo P2, que é o eletrodo de potencial, ele vai medir o potencial e a corrente internamente no instrumento, ele divide a tensão pela corrente, ele encontra a resistência. Então, o método de queda de potencial consiste em injetar no eletrodo de corrente, que é o C2, uma corrente, e medir a tensão pelo eletrodo P2. Vai ser medida a tensão e a corrente. Bom, mas como fazer essa medição? A gente deve cravar o eletrodo de corrente, C2, a uma distância mínima de 2 vezes a maior dimensão
da malha de aterramento que você está medindo. Por exemplo, essa malha aqui de aterramento tem uma distância maior D, então 2 vezes essa distância. Por exemplo, se for um hastes em linha, por exemplo, se eu tenho 3 hastes ligadas em linha e espaçadas, por exemplo, em 3 metros cada uma, dá 9 metros. Então, a distância mínima que você vai cravar o eletrodo de corrente é 2 vezes essa distância. Seria 9, 18 metros. Tá? Então, a distância mínima que deve ser cravada, o eletrodo de corrente, é 2 vezes a maior distância da malha. A gente sempre procura, né, colocar mais de 2 vezes a distância, que eu vou mostrar por quê, se vocês não colocarem no mínimo 2 vezes. Bom, então, o primeiro eletrodo é cravado a 2 vezes a distância da malha. O segundo eletrodo, que é o eletrodo que vai movimentar, ele vai movimentar no sentido do eletrodo de corrente e vai movimentar no sentido da malha, tá? Para a gente obter essa curva que eu estou mostrando para vocês. Então, quando a gente caminha com o eletrodo de tensão no sentido da malha, olha o comportamento das medidas. Elas vão aumentando à medida que a gente está chegando próximo aqui dessa distância. Esse eletrodo P2, só relembrando, ele deve ser cravado a uma distância de D mais ou menos 10%. Por quê? A medida que a gente está aqui próximo da malha é essa medida aqui, ó. Eu estou tendo variação na resistência de aterramento. O que nós temos que buscar nas medições é que encontremos o patamar da curva. Geralmente a gente encontra o patamar cujas medições dão uma diferença de 5% entre elas. Tá? Esse patamar, você pode encontrar esse patamar na distância D. Por exemplo, se essa distância D for 3 metros, você vai encontrar 3 metros mais 10% de 3,3 metros, você pode encontrar o patamar da curva. E à medida que você vai deslocando o eletrodo de potencial, o que vai acontecer? Ela vai saindo do patamar e a resistência vai aumentando. Então, você tem que fazer as suas medições dessa forma e usar o Excel e traçar a respectiva curva da resistência de aterramento, conforme estabelece a própria NBR 15749. Agora, existem medidas que você pode fazer e não encontrar a curva, aí tem que refazer. O que é refazer a medição? Realocar o C2 mais distante, realocar o eletrodo P2. Por quê? Porque você pode ter interferências. Aqui eu mostro para vocês que o patamar da curva, veja bem, a gente tem aqui um eletrodo, aqui tem outro eletrodo de corrente, aqui eletrodo de potencial, né? Olha no meio, onde eu não tenho interferência, está aqui, ó, o patamar da curva, né? Agora, quando o eletrodo de corrente ele vai estar próximo da malha ou próximo do eletrodo de potencial, a resistência varia muito, né? Então, o que vocês têm que fazer para fazer a medição é procurar sempre esse patamar. Lembrando que a gente considera esse patamar uma diferença na medição em torno de 5% entre uma medição e outra. É assim que se faz a medição por queda de potencial. Pessoal, agora a nossa aula é em campo, aqui na minha residência, né? No jardim aqui eu montei na verdade um experimento para vocês. Foi cravada uma haste de aterramento e essa haste de aterramento eu vou mostrar para vocês como que a gente mede a resistência de aterramento utilizando o método de queda de potencial. Veja na sequência, lembrando que o ambiente aqui é um ambiente controlado.
um eletrodo auxiliar de corrente, onde eu estou passando o mouse aqui, onde circula uma corrente I, que é uma corrente gerada pelo instrumento, né? Uma corrente I, e tenho um segundo eletrodo auxiliar, que é o eletrodo auxiliar ou sonda de tensão. E o outro ponto, ponto E, é o ponto onde eu tenho a saída E da garra, que eu vou conectar na minha malha de aterramento. E uma haste de 2,10 metros foi cravada no solo. Essa fita é uma fita onde vai posicionar as estacas, né, de medição. Nós vamos usar o termômetro digital. E a medição de aterramento vai agora medindo. Vocês podem observar que eu tenho aqui o eletrodo de corrente, o meu eletrodo de tensão e o meu eletrodo que faz a conexão com o ponto de ensaio. O eletrodo de corrente, ele fica a uma distância de 3 vezes a maior malha do aterramento. Aqui, como eu estou utilizando uma única haste de 2 metros, então eu coloquei o eletrodo de corrente a 7,2 metros, onde vocês podem observar aqui na área do terreno que eu utilizei. Está aqui o eletrodo de corrente e o eletrodo de tensão, eu vou estar variando ele na direção da haste a ser medida, de meio em meio metro, e na direção do eletrodo de corrente também de meio em meio metro. Vamos agora a algumas medições. Primeira medição, pessoal, eu tenho o eletrodo de tensão a 3,5 metros. Olha o valor da resistência de aterramento. Agora eu vou fazer uma variação do eletrodo de tensão de meio em meio metro na direção da haste e na direção contrária à haste. Vou fazer mais algumas medições. Agora eu vou fazer a 3 metros. Eu venho aqui na minha fita, né? Eu tenho aqui a distância de 3,5. Vou fazer a medição agora a 3 metros. Então, qual vai ser a resistência de aterramento a 3 metros? 96,6. Agora eu vou caminhando na direção da haste a ser medida, agora a 3 metros. A 3 metros, a resistência de aterramento, ela está dando 94,3, ok? Vou deslocar na posição agora o eletrodo de tensão a 2 metros da haste e vamos medir a resistência de aterramento. 93,9. À medida que a gente vai na direção da haste, tende a diminuir a resistência do aterramento, mas a gente tem esse limite, certo? Então eu vou fazer agora, variando na direção do eletrodo de corrente, e vou colocar no slide aí para vocês a resistência de aterramento. Então, pessoal, vocês viram todo o preparativo, né, para fazer as medições de aterramento. Então, eu mostrei no vídeo para vocês uma medição, foram realizadas 12 medições naquele canteiro, onde vocês puderam observar a distância do eletrodo de corrente para o ponto de medição, 7,2 metros. As resistências de aterramento medidas foram, o primeiro ponto seria a 1 metro, 88 ohms, depois 91,2, 94, 94,8, 96,8, 97,8, 98,9 ohms, 100,4, 103,6, 108,2 e 117. À medida que a gente aproxima do eletrodo de corrente, a resistência vai aumentando, fazendo aquela curva ascendente. Seria a resistência de aterramento daquela haste naquele canteiro onde eu fiz os ensaios para vocês. A gente pega as medições que dê no máximo aí 10% de diferença entre elas, né? Então, aqui a resistência de aterramento, vocês podem observar que ela seria nesse ponto aqui, a média dessas três medições, ok? 96,8,
97,8, 98,8. Tira a média disso aqui, você tem a resistência do aterramento. O nosso foco é mostrar a resistência do aterramento de uma haste naquele terreno que vocês viram. O terreno utilizado para fazer as medições de resistividade é um terreno de 4,5 por 10 metros. E eu vou estar em campo dando exemplo de duas medições, ou seja, fazendo duas medições para vocês, no ponto central, ponto A, e no ponto B. Essas medições serão tabuladas e a gente vai identificar qual é o valor da resistividade do terreno. Pois com isso é possível a gente fazer um projeto adequado para o sistema de aterramento. Então, para efeito didático e exemplo, eu vou estar fazendo duas medições. Como eu já tinha comentado anteriormente, é importante que se faça vários pontos de medições com espaçamentos de 1, 2, 4 e assim sucessivamente entre as estacas. Primeiro ponto, ponto A e ponto B. Para realizar as nossas medições, nós vamos utilizar o instrumento MTD20KE, que é um termômetro digital e medidor de resistividade do terreno. Olá, bom dia pessoal. Eu estou mostrando agora para vocês a área na qual vamos efetuar a medida de resistividade do terreno. Eu separei um pedaço de um terreno aqui de 4,5 por 10, ou seja, 45 metros quadrados, só para mostrar para vocês como que a gente faz a medição da resistividade desse terreno. Essa medição de resistividade, ela ajuda na hora do dimensionamento do sistema de aterramento. Pessoal, então agora vamos efetuar a primeira medição, onde vocês têm as estacas. Eu fiz o posicionamento entre as estacas, são 4 estacas de 1 em 1 metro cada uma das estacas. Vocês podem estar observando, eu dividi o terreno, que é de 4,5 por 10, coloquei, estou fazendo a medição no centro do terreno, nesse pedaço de terreno que eu utilizei. Agora vocês podem observar, está tudo posicionado, eu vou fazer a primeira medição. O instrumento aqui, ele está na escala de Rho aqui, que é a resistividade, e coloquei na escala de 2000. Agora eu vou dar o start e vamos ver qual o valor que a gente vai encontrar aqui. A gente aguarda alguns instantes. Então a medição é 376. Então essa foi a primeira medição. Vamos fazer uma segunda medição com um distanciamento das estacas de 2 metros em outra posição do terreno. Agora vamos para a segunda medição. Na parte extrema do terreno, as estacas posicionadas a 1 metro de distância. Vamos ver qual vai ser a resistividade. R$ 332 na parte extrema do terreno. Agora vamos fazer a última medição no meio do terreno de 2 em 2 metros entre as estacas. Pessoal, agora vamos encontrar os valores da resistividade aplicando a fórmula de Palmer. Claro que estamos utilizando o método de Wenner. Então, com os valores medidos, nós vamos aplicar, com os valores medidos pelo método de Wenner, vamos aplicar a fórmula de Palmer. A leitura que nós vimos anteriormente, nós fizemos em 2 pontos, tivemos 2 leituras. Aquela leitura que o instrumento apresenta é a leitura R, como nós já vimos anteriormente, que é a leitura que está no Mega, ou seja, que está no instrumento da Megabras. O A é o espaçamento entre as hastes, eu estou usando um espaçamento de 1 metro. P é a profundidade das minhas estacas cravadas no solo, as estacas são de 50 centímetros e eu cravei. Vocês podem ter visto na parte prática, eu cravei em média 40 centímetros no solo. Aplicando a fórmula de Palmer,
eu consigo identificar qual é o valor nos 2 pontos medidos da resistividade. Então, essa é a equação de Palmer, onde A é o espaçamento, estamos usando 1 metro de espaçamento entre as estacas, e R é o valor medido pelo instrumento. P é a profundidade. Então, aplicando a fórmula de Palmer, eu posso ter a forma simplificada. No nosso exemplo, eu vou estar utilizando a fórmula de Palmer mais precisa. Por quê? Porque a estaca tem uma profundidade de 40 centímetros cravada, né? E não atende a essa questão aqui, ó, de A maior do que 20 vezes P. Então, eu uso essa fórmula que é mais precisa, a fórmula de Palmer. Posso usar ela em qualquer distância, que ela é mais precisa. Mas existem casos que a distância entre as estacas é muito maior do que a profundidade da estaca. Aí eu utilizo essa fórmulazinha simplificada de Palmer. As estacas, elas foram cravadas, são estacas de 50, eu cravei 40 centímetros no solo. E aí, como os valores de medição, a medição 1, qual foi o valor da medição 1? 376 ohms. E a medição 2, que é no extremo do terreno, aqui é no meio do terreno, 376 ohms. Medição 2, 332. Aplicando esse valor de R, esses 2 valores de R, podemos encontrar a resistividade ρ1, cujo valor de ρ1 é o valor de 2.892,95 ohms por metro. E o ρ2, que é a medição 2, qual foi o valor da medição 2 que vocês viram anteriormente? 332 ohms. Logo, a minha resistividade é 2.554,42 ohms. Para título de exemplo, qual seria a resistividade desse meu terreno? Eu peguei a média, mas se eu vou fazer um projeto de aterramento, eu pegaria o ponto aqui, por exemplo, de maior resistividade, que deu 2.892,95. Então, dessa forma, vocês entenderam toda a metodologia de medição e o final, que é o cálculo, né, efetivamente, da resistividade do solo, que vai te permitir fazer um cálculo adequado do seu aterramento, prever qual a área do aterramento, quantas hastes você vai estar utilizando no aterramento. Então, dessa forma, vocês tiveram a noção de como verificar e como medir e como calcular a resistividade do terreno. Então, eu preciso utilizar um instrumento cujo método utilizado de medição é o método de Werner. Aplicamos a fórmula de Palmer para encontrar a resistividade em ohms por metro. Dessa forma, vocês já sabem como identificar e como mapear a resistividade do solo. Mais à frente, eu vou lançar mais aulas relativas à resistividade. O importante é que fica nessa aula qual o instrumento que eu utilizo para fazer a medida de resistividade, como mapear e tabelar essa resistividade para terrenos, áreas de 10 mil metros quadrados, por exemplo. Você tem que segmentar em vários pontos e realizar no mínimo 5 medições. O correto é realizar um conjunto grande de medições, tabelar esses valores de medição, né? E esses valores de ρ vocês podem aplicar em um determinado software e fazer a estratificação do solo, para você fazer um projeto, né, mais adequado no sistema de aterramento. Cangu preparada para a missão. Estamos aqui na Reserva Nacional de Brasília, fazendo uma estratificação de solo, para que seja feita a instalação. Aqui vai ter uma antena, né? E essa antena vai pegar o sinal dos satélites para fazer o monitoramento da Amazônia. Então aqui vai ser uma antena instalada por uma empresa de Curitiba, e nós da IPT Engenharia fomos contratados para fazer a parte de estratificação do solo, né? A medição
para ver como é que está a resistividade. Então a gente começou os trabalhos agora, nesse momento aqui, para fazer essa verificação. Vamos ver se o sol também ajuda a gente aqui, porque o céu está bem aberto, né? Estamos fazendo aqui, fazendo a estratificação do solo para a instalação de uma antena para recepção de satélite. Cuidado aí, Leandro. Dá com cobra. Tem, aí tem cobra demais. A bolsa aqui aí, Leandro. Oi? Tá na porta lateral ali. Ah, a bolsa. Da galerinha. Da galerinha aí do YouTube. É. Quer que você falou comigo? Quer que... Não, se fazer uma leitura assim. Ah, quer? Primeiro é 16? Não, lá, você ficou uma lá? Ó, o da ponta de cá é o verde. Eu bati ali, o 48 tá ali. Se quiser colocar o verde lá, Você dá a vez pra você? vê isso aqui. Esse é o da ponta aqui, né? Pode ficar dele, você vê lá também? Pode ficar. Não, pode ficar à vontade. Não importa, hein? Não. Nem eu. Mas é quente. Nossa senhora. Pô, agora aqui a gente tá com... Chega a 25, 26, ela tá com 37 agora nessa época do ano, pô. Tá louco. Ah, você quer tirar a foto da parede primeiro? Não. Tá te esperando. É, eu acho Tem um solto. que vermelho lá então. Dificuldade para fazer essa medição é Matar um pouco. desmatar, né? Estratificação do solo. 12, 24, 36, 48. Puxa o maná pela Manaus não. Tu sai com os dois. Esse é todo chakra. Tô com medo de acertar um cano, viu, Luciano? É perigoso você acertar. Aí tá bem próximo à caixa Eu d'água. ia ter que comprar... Ensaio no pilar. Como que é feito o ensaio no pilar? Então, se eu tenho aqui, só exemplificando, eu tenho o topo do pilar e imagino que minha base do pilar esteja aqui. Então, topo e base do pilar. É colocado um micromímetro que ele tem na entrada C1 a injeção de corrente. Então, ele injeta uma corrente, essa corrente retorna sobre C2 e é lida internamente no instrumento. P1 e P2 vai medir o quê? O potencial desse pilar, a queda de tensão, né? Então, a queda de tensão dividido pela essa corrente que retorna me dá a resistência desse pilar, ou seja, a continuidade do pilar. Se eu fizer a medição cruzada, eu vou fazer esse pilar com esse pilar, esse com esse e assim sucessivamente. Bom, a continuidade elétrica entre pilares. Por que a gente tem que fazer essa medição de continuidade? Veja vocês aqui um desenho bem claro, onde esses buracos quadrados aqui são os blocos. E essa ferragem aqui na horizontal, assim que fecha toda o pavimento da fundação, é chamada de baldrame. E os pilares, eles nascem aqui, ó, onde eu tenho o arranque, né, que a gente chama. Eles nascem aqui. Então, quando eu faço um ensaio de continuidade entre um pilar, entre esse pilar e esse, eu estou verificando se
os baldrames estão fechados. Nesse desenho maior, eu tenho aqui o bloco e tenho aqui o baldrame, que é uma ferragem que fica abaixo do solo na horizontal. Vocês podem ter observado que eu coloquei aqui, ó, baldrame, tá? O baldrame liga os pilares, olha, ele faz esse fechamento. Caso não exista somente os pilares, é necessário fazer um anel de cobre em volta. Existindo essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, com os baldrames, tudo enterrado aqui abaixo do solo, não é necessário daquele anel de cobre. Bom, no caso da primeira verificação, ou no caso você está fazendo um ensaio para verificar se uma edificação pode ou não ser utilizada já existente como SPDA natural, é necessário que a resistência ômega, ou seja, a continuidade elétrica entre um pilar e outro pilar, ela seja menor do que 1 ohms, valores inferiores a 1 ohm. Aqui vocês podem ver o bloco, onde vai estar conectado aqui, né, o bloco, e aqui os baldrames, baldrame e bloco. Ó. O bloco já está com a coroa aqui de ferragem pronta para concretagem. E aqui é o arranque para dar continuidade aos pilares. Então, tem que existir essa continuidade entre pilares, né, e também a continuidade de um pilar, de sua base, para o topo. É o que está sendo mostrado aqui. É injetado uma corrente num pilar e eu vou pegar essa corrente no segundo pilar. Eu estou testando se existe essa continuidade. Caso exista essa continuidade, significa que o sistema está fechado. Então, eu vou fazer entre esse pilar e esse, entre esse e esse. Fazer as medições cruzadas para verificar se existe a continuidade elétrica para que você possa utilizar um miliomímetro, né, do fabricante Strum, tá? Ele tem uma capacidade de medição de 200 miliohms a, no máximo, 2.000 miliohms, ou seja, de 0,2 ohms até 2 ohms. Esse é o instrumento que nós vamos utilizar. Esse instrumento, ele é constituído de 2 circuitos praticamente independentes entre si. É um circuito de corrente. Esse circuito de corrente é formado pelos conectores aqui C1 e C2 e um circuito de potencial P1 e P2. Como que é feita a medição? Como é a metodologia de medição? Esse instrumento utiliza uma ponte de Kelvin, onde nós temos 2 circuitos independentes, não é? Onde C1 e C2 é o circuito de corrente, ou seja, uma fonte geradora de corrente, onde eu vou injetar uma corrente lá no topo da edificação e as garras P1 e P2, né, os pontos P1 e P2 é o circuito de potencial, onde eu vou introduzir uma corrente, essa corrente circula no ponto X de medição, que é a armadura, né, através das medidas de tensão, eu vou conseguir achar essa resistência. P1 e P2 são os cabos de potencial, C1 e C2 cabos de corrente, RL é a resistência que vai limitar essa corrente, que é uma corrente de 1 ampere. A corrente I é relativamente alta, que a corrente do nosso instrumento é 1 ampere, e X é a resistência, né, baixa desconhecida, onde essa resistência é calculada pela a tensão, que é medida no ponto P1 e P2, e a corrente, que é injetada de 1 ampere. Né? Como a resistência interna desse voltímetro, né, é bem maior que X, que é essa resistência da armadura, onde nós vamos medir, pode-se dizer que a corrente IV do multímetro é muito menor do que I. E a gente pode aproximar, através da ponte de Kelvin, que a resistência da armadura é a tensão que vai ser medida P1, P2, dividido pela corrente. A partir do princípio acima, muitos medidores de baixa resistência foram desenvolvidos, né, tais como a ponte de Kelvin. Bom, nós vamos estar efetuando medidas em um SPDA estrutural, ele pode usar ferragens ou uma barra de aço galvanizada a fogo.
Bom, ensaio de continuidade nos pilares. Esse ensaio de continuidade, já tinha mostrado na aula teórica, nós da EPT Engenharia nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar um strum, que é 1 miliohmímetro, vai ser injetado uma corrente de 1 ampere entre C1 e C2, vocês podem observar aqui, uma corrente, e os pontos P1 e P2 é o circuito praticamente independente de potencial, onde o potencial será medido, né? Da mesma forma que eu tinha colocado anteriormente, esse RL limita, né, a corrente de 1 ampere, e assim eu vou determinar a minha resistência X, que vai ser apresentada no display do miliohmímetro, V dividido por R, a tensão que é medida entre os pontos P1 e P2, né, e a corrente de 1 ampere que é injetada nesse ponto C1 e C2. Da mesma forma, nós podemos medir o barramento de equipotencialização, não é? Medir do sistema de captação até o BEP, que é o barramento de equipotencialização principal, também utilizando esse instrumento, onde C1 e C2 circuito de corrente, P1 e P2 circuito de potencial, como vocês estão vendo aqui. Será injetada uma corrente, essa corrente circula no sistema de captação, essa corrente retorna, né? O C1 retorna para o C2 aqui, e eu vou estar medindo o potencial elétrico entre o sistema de captação e o aterramento, fazendo a divisão, né? Como visto anteriormente, eu tenho a resistência do sistema, que é V dividido por I. Essa resistência deve ser, no máximo, igual a 0,2 para o sistema de captação até o BEP, e deve ser menor do que 1 ohm, né, em cada pilar. O prédio que a gente vai fazer a medição é esse prédio que eu estou mostrando para vocês. E o primeiro ponto que a gente vai fazer é a identificação visual do SPDA, se ele é estrutural ou não. Observando aí, a gente verifica que não existe nenhuma descida lateral, tá? Então, isso é a primeira característica, caracteriza por um SPDA estrutural. Esse é um edifício de 20 andares. Agora nós vamos identificar a quantidade de descidas desse SPDA. Né? Essa edificação é uma edificação de 21 andares, né? Onde a gente tem um total de 10 descidas. E vocês podem observar aí as descidas, onde estão sendo indicadas aí pela caneta, né? Essas descidas compõem o sistema de SPDA. Em cada uma dessas descidas, no esquema vertical do SPDA, vocês têm aí a identificação do tipo de ferro que é utilizado. É um ferro galvanizado a fogo de 3/8, né? Aqui vocês podem observar, né? Pode indicar a caneta lá, Marco, aí. Indicando a existência de um SPDA estrutural. Agora nós vamos ver a outra planta, que é a parte relativa à cobertura. Então é um esquema vertical que nós estamos vendo, agora nós vamos observar a cobertura. Aí vocês estão vendo o projeto da cobertura, onde a gente tem marcado em amarelinho aí as descidas. Nós temos um total de 10 descidas, né? Essas descidas elas estão embutidas na fundação, né? Total de 10 descidas, ok? Agora a gente vai ver o sistema de captação. O sistema de captação não, nós vamos ver agora o sistema no subsolo, é o sistema de aterramento, onde a gente tem a interligação dos sistemas. Então a gente tem aí as caixas de inspeção, onde a gente vai utilizar essas caixas para fazer as medições. Isso é uma cordoalha que está interligando as caixas de medição, fechando o anel no sistema de aterramento. Isso tudo está fechado lá em cima no sistema de captação visto anteriormente. São esses pontos que a gente vai escolher alguns pilares para fazer a medição do sistema de aterramento desse SPDA estrutural. Então, identificado, podemos ainda observar a identificação do projeto, que é o SPDA estrutural. Vocês podem observar aí pelo desenho como está sendo indicado aí um ferro de 3/8, né, galvanizado a fogo. Então, definido, isso é um SPDA estrutural.
Agora a gente já está colocando o cabo para fazer a medição da continuidade de um pilar. Aqui é uma descida, não é essa que a gente vai fazer a medição, vai ser a que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então aqui é o sistema de captação do SPDA estrutural. Ali a gente já tem a próxima descida, que a gente já conectou já o cabo. Aqui nós vamos estar fazendo a medição nessa descida aqui. Vocês podem observar o cabo chegando lá embaixo na edificação, onde ele vai conectar no pilar na parte inferior. Então dessa forma vocês podem ver como que o instrumento é conectado. Tá aí, e vamos agora efetuar a medição e a conexão na parte inferior do pilar. Então aqui a gente está fazendo a medição da continuidade do pilar que foi conectado lá em cima, como vocês viram anteriormente. Tá aqui a conexão da outra ponta na caixa de inspeção. Isso aqui está ligado no pilar e a resistência tem que ser menor do que 1 ohm. Está na escala de 200 miliohms, está dando uma resistência de 12 miliohms, ou seja, 0,12 ohms. Então está em conformidade com a norma, tem que ser menor ou igual a 1 ohm. Agora nós vamos fazer a medição cruzada de um pilar, a medição da resistência entre um pilar e o outro pilar. Conectamos aqui no outro pilar oposto ao anterior. E aqui a gente tem na medição cruzada, na escala de 2000 miliohms, a gente tem uma medição de 532 miliohms, que deve ser menor do que 1 ohms, que é o que está apresentando aí. Esse 520 miliohms é em torno de 0,5 ohms. Então, medição cruzada atende ao recomendado pela 5419. Agora a gente está medindo, o cabo desce lá do sistema de captação, a gente vai medir aqui no barramento de equipotencialização, entre o subsistema de captação e o barramento de equipotencialização. Segundo a NBR 5419, essa medição tem que ser no máximo 0,2 ohms ou 200 miliohms. O instrumento está aqui, outra ponta do instrumento conectada. Esse cabo mais longo aqui que vocês veem, ele tá chegando lá do topo da edificação de 21 andares. A resistência que vocês podem observar aí do aterramento é uma resistência de 102 miliohms, ou seja, 0,1 ohms. Então essa medição é entre o sistema de captação lá em cima da edificação e o barramento de equipotencialização. Então essa edificação está em conformidade com a NBR 5419, que diz que a medição entre o sistema de captação e o barramento de equipotencialização principal deve ser no máximo 0,2 ohms ou 200 miliohms. Aqui está dando 100 miliohms. Então essa edificação está ok conforme a NBR 5419.